Bom dia, galera. Para quem não me conhece, sou o Verício, mais um adicto em recuperação. Hoje eu acordei de manhã, fui fazer a minha meditação diária, conversar um pouco com Deus, né? Ler a palavra. E estudando a palavra, eu me deparei com a seguinte frase, né? Perdão, com a seguinte frase, não, com a seguinte palavra. Justiça, né? Ou injustiça. Queria fazer um vídeo hoje, tá falando um pouquinho aí a respeito disso, né? Tendo em vista aí que as injustiças do mundo, elas são várias, né? Não devemos aí tá deixando que isso nos derrube ou passe por cima da gente. Tô lutando aí, né, no dia a dia para ter a minha construtora. É um sonho aí de infância, um sonho de menino, né? Porém, no decorrer da minha vida, na minha infância, eu passei por várias injustiças, né? Aprendi com isso que o pensamento e o julgamento das pessoas, eles não devem deixar que nós nos sintamos aí fracassados, né? Fui chamado de marginal, fui chamado de menino pobre, menino de periferia. Pela minha própria família fui julgado como ser uma pessoa devagar, uma pessoa lenta, uma pessoa lerda, né? Foram várias e várias palavras aí que machucaram, né, com o tempo. Porém, assim, hoje eu quebrei aí muitas correntes aí que me prendiam ao passado e faziam com que eu me sentisse aí um fracassado. Então, um coração renovado, uma mente amadurecida, né? E novos pensamentos, uma nova maneira de pensar e uma nova maneira de viver, né? Não sou muito de estar postando vídeo, nem de estar fazendo vídeos, mas eu achei legal, né, fazer esse vídeo para estar mostrando para as pessoas aí o quanto, o como muitas vezes o nosso dia a dia, sem que nós percebamos, nós cometemos injustiças, né? Há pouco tempo atrás eu estava como pedreiro, né? E ia passar um orçamento, né? Todas as vezes que eu ia passar um orçamento, a pessoa achava caro, queria que eu baixasse o preço, queria que eu fizesse mais barato, né? E muitas vezes eu já passava o orçamento ali no limite, né, para estar fazendo o serviço para a pessoa, devido ali a algumas condições que eu me encontrava e que eu não tinha, né? Condições de estar fazendo um preço, às vezes até mais em conta. Mas uma das coisas que eu percebi é o seguinte, eu estava outro dia conversando com a minha filha, né? Ela completou a maioridade, estava em busca de serviço, encontrou alguns serviços, porém, serviços que de carteira assinada que pagava aí R$ 1.000 e 200, 1.300, R$ 1.500, né? Eu como pedreiro sempre ganhei um pouco mais que isso. E graças a Deus hoje eu ganho mais que isso, né? Tenho condições de estar cuidando da minha família, de estar repondo minhas ferramentas, de estar tocando meu negócio para frente. Porém, eu fico pensando, né, como um pai de família que se encontra aí nessa profissão hoje, ele consegue viver e consegue tocar a vida e cuidar dos seus filhos, né, ganhando muitas vezes aí R$ 2.000, ou em alguns casos aí como um ajudante ganhando até menos que isso, né?
E muitas pessoas, às vezes, nós vamos passar um orçamento, a pessoa tem 2 carros, 3 carros na garagem, ganha ali um salário até razoável, né? Que daria para estar fazendo um empréstimo no banco, que daria para estar fazendo X coisas ali para estar construindo a sua casa ou estar fazendo o serviço desejado, né? Tendo em vista aí que ela vai na casa de material de construção, ela parcela lá 100 mil reais, entendeu? E o pedreiro tem que cobrar a mão de obra dele mais barata porque a pessoa não pode vender um carro para ter aquilo que ela quer, entendeu? Então eu acho assim, é, toda profissão ela é louvável, né? Desde o servente de pedreiro até o cara que pinta a sua casa, o cara que faz a sua casa, o cara que te vende o material de construção, o cara que pega o seu lixo, a mulher que arruma a sua cama, que tira o cesto de lixo de bosta do seu banheiro, entendeu? Então toda profissão ela é louvável. Então assim, o dinheiro é difícil de ganhar, mas o que é mais interessante para mim, cara? Eu ver que eu tenho aquele dinheiro ali, eu posso estar ajudando uma pessoa a levantar a vida dela, a alavancar a vida dela e ter uma condição melhor para dar para a família dela, ou eu pegar e investir isso num carro ou numa casa de 900, 800 mil reais, entendeu? E saber que o pedreiro que fez ou o ajudante que fez não está conseguindo pagar uma conta de energia, entendeu? São essas coisas que me fizeram, aí no decorrer do tempo, pegar nojo de muitas pessoas da qual eu tive a oportunidade de conhecer. Hoje, graças a Deus aí, tratando o meu coração, né, aprendendo que o mundo ele nunca vai ser um lugar justo enquanto as pessoas elas priorizarem coisas ao invés de pessoas, né? Então eu aprendi a trabalhar o meu coração, trabalhar o meu lado espiritual para estar perdoando, né, essas pessoas e estar conseguindo aceitar o mundo da forma que ele é, né? Para aquelas pessoas que aceitam, porque para mim eu não aceito. Então, por não aceitar o mundo da forma que ele isso me fez muito mal e me prejudicou durante muito tempo, né? Saber que tem pessoas aí que elas valorizam mais coisas do que pessoas. Porém, eu tenho aprendido que as pessoas nem sempre, né, elas vão olhar para aquela pessoa que está lá embaixo, né, para aquele servente de pedreiro, para aquele pedreiro ou para aquele gari que recolhe o lixo ou para aquela doméstica que tem que lavar o vaso da pessoa como um ser humano, né? Eles vão olhar ali sempre como se fosse alguém que está ali para fazer, né? E ser tratado como se fosse um objeto, né? Mas tudo, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. Hoje, graças a Deus, com o meu pensamento um pouco mais firmado dentro da palavra, eu tenho entendido aí que os propósitos eles vão se cumprindo e que nós temos um processo para atravessar. E esse processo muitas vezes é meio doloroso, né? Para que nós aprendamos aí a valorizar as pessoas, né, acima das coisas, né? E que nós aprendamos a valorizar o ser humano em primeiro lugar. Eu tive algumas pessoas aí que passaram na minha vida, né? Me ajudaram muito, me fortaleceram bastante espiritualmente, né? Me aconselhando, me mostrando os melhores caminhos, né? Para estar progredindo na vida. Muitos com exemplos, outros com palavras, mas sempre me instruindo para que eu fosse uma pessoa melhor. Hoje, graças a Deus, eu olho para o meu passado e vejo que eu evoluí, né? Graças a Deus eu evoluí.
Aquele menino que todo mundo achava que ia ser um derrotado, que ia morrer antes de completar 18 anos, ou ia estar preso, ou que nunca ia sair, né, daquela vida decadente que vivia. Hoje muitas pessoas olham para mim aí com 43 anos e não acreditam, né? Onde eu cheguei e o homem que eu me tornei. Mas é tudo graças a um Deus maravilhoso, né? A um Deus que eu acredito que ainda tem um propósito muito grande para a minha vida. Voltando aí à injustiça, né? Eu tenho visto e passei pela mão de muitas pessoas exploradoras, né? Porque eu nunca vi o sentido de você querer construir uma casa e ter que trabalhar com uma escada humana, né? Tipo, você tem o ajudante de pedreiro, você tem o pedreiro, você tem o cara que é mestre de obra, aí você tem o cara que é o que toma conta da obra, aí você tem o arquiteto, você tem o engenheiro, né? E você tem a construtora até você chegar no dono. Né? Eu acho que uma casa é um projeto muito pequeno demais para você ter tudo isso, toda essa estrutura. Você pega uma casa de 100 metros aí, o máximo que leva para fazer uma casa de 100 metros aí hoje são 6 meses de trabalho, né? Dependendo da equipe que você tiver aí, com 6 meses você conclui. Então você monta toda essa estrutura. O engenheiro, ele ganha, o arquiteto ganha, o mestre de obra ganha, todo mundo ganha, e o pedreiro e o ajudante vai estar sempre lutando para pagar a conta do bar, porque ele engole tanta injustiça que muitas vezes aí ele tem que se afundar nos vícios para conseguir estar digerindo, né, aquela merda toda. Né? Você que está assistindo o vídeo aí, né, se estiver me julgando também, dane-se, né, porque eu não estou nem aí porque você fala ou pensa ao meu respeito, entendeu? Eu estou expressando aqui algo que eu acho, na minha opinião, que não é justo, entendeu? E não tô nem aí porque você vai pensar, ou achar, ou falar, ou comentar de mim aí. Seu comentário para mim nunca foi, nunca vai ser importante. A menos que você seja uma pessoa que acrescente alguma coisa na minha vida. Entendeu? Caso contrário, eu sempre digo isso para minha mulher e para meus filhos. O comentário de quem não acrescenta nada na minha vida é bosta no ventilador, entendeu? Espalha para todo lado, mas nunca me atinge. Então, assim, todo mundo ganha, né? Você vê um engenheiro andando com um carro novo, você vê o arquiteto andando com um carro novo, todos eles na sua casa bem montada, bem estruturada, e o pedreiro e o ajudante sempre lascado, fudido, sem conseguir pagar uma conta de água, uma conta de luz, sempre na merda, né? Por quê? Vamos lá, vamos chegar à conclusão desse vídeo aí. Por quê isso acontece? Porque a mão de obra escrava no Brasil, ela sempre vai ter que existir, entendeu? Se um pedreiro ele for bem remunerado, uma hora ou outra ele abre um negócio e deixa de ser pedreiro, igual muitas vezes a gente vê acontecer por aí. Se um pedreiro ele for bem remunerado, ele consegue movimentar uma conta no banco, ele chega no banco, ele faz um empréstimo, ele abre a própria construtora. Entendeu? Se um pedreiro ele for bem remunerado, ele compra um carrinho bom, ele vai vender verdura na rua, ou catar sucata, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, ele vai ganhar bem mais e não vai precisar mais se matar embaixo de um sol de 40 graus. O ajudante pedreiro é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, uma vez eu estava trabalhando para um cara e eu falei para ele, né? Comentei com ele, falei, cara, mas você precisa dar mais oportunidade para o servente de pedreiro.
Senão daqui uns dias você não tem pedreiro, cara. Aí ele falou, Veríssimo, um pedreiro a gente sempre pode arrumar. Seja ruim ou seja bom, a gente arruma. Agora, servente bom a gente não arruma. Então o cara ele tem que ficar como servente. Porque senão a gente fica sem servente. Entendeu? É esse tipo de pensamento que me deixa aborrecido, entendeu? Que me entristece. Eu vejo a vida como um campo onde todo mundo joga e todo mundo ganha. Nunca gostei de jogos porque em um jogo alguém tem que perder. E eu não acredito que na vida as pessoas tenham que perder. Eu acredito que as pessoas, se elas forem ensinadas, forem instruídas, elas sempre vão conseguir ganhar, elas sempre vão conseguir vencer. Entendeu? Então assim, as pessoas elas não crescem muitas vezes porque as pessoas que estão à sua volta, o ambiente que ela está, o ambiente que ela convive, as pessoas não deixam ela crescer porque não é interessante, entendeu? Não é interessante que a pessoa cresça porque se a pessoa crescer demais, ela vai embora. E aí como que as pessoas vão fazer? Então, eu gostaria de deixar aí, né, registrado essa indignação minha, né? Dizer aí que para as pessoas aí que vão contratar um pedreiro, que vão contratar um servente aí, que vão contratar uma empregada, que vão contratar qualquer tipo de pessoa, meu, trabalhe para que a outra pessoa cresça, trabalhe para que a outra pessoa prospere, trabalhe para que as pessoas elas possam cuidar da sua família dignamente, entendeu? E outras pessoas virão, cara. O mundo ele vai rodando e cada vez mais as pessoas vão aprendendo, vão querendo estar em lugares diferentes. Não vamos matar a nossa humanidade por causa de dinheiro, por causa de ganância, entendeu? Vamos ser humanos acima de tudo, entendeu? Se a gente dividir um pouquinho para cada um, meu, sempre vai dar para todo mundo comer, entendeu? A gente não depende de governo, a gente não depende de pessoas de bom coração, a gente não depende de pessoas. Se a gente só não explorar o próximo, a gente já consegue mudar o mundo, beleza? Então, fiquem com Deus aí, um forte abraço, que Deus abençoe a vida de todos aí, tamo junto.